Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui de volta com a continuação da história do cão de caça da família Le Baskerville. E mano, o nosso protagonista Vickir está muito insano. Então já deixa o like e se inscreve para acompanhar essa história. O capítulo passado terminou com Vickir torcendo o braço do trigêmeo e lembrou que eles tinham esquecido que estavam lidando com um Baskerville, onde poder e talento superam a idade. Com um olhar maligno no rosto, Vickir sugeriu que continuassem brincando até o fim. Vickir torceu os braços dos trigêmeos sem piedade, fazendo-os gritar de dor. Ele declarou com uma voz baixa e ameaçadora. Disse que estavam em Baskerville, onde idade não importa desde que você tenha força e talento. Os trigêmeos, apavorados, se entreolharam em choque. Vickir de repente deu um soco em um dos trigêmeos, derrubando-o no chão, enquanto os outros dois assistiam em descrença. O terceiro trigêmeo atacou Vickir em um acesso de raiva, mas ele rapidamente deu um chute em seu rosto, fazendo-o cair. O cômodo ficou em silêncio enquanto os trigêmeos estavam lá, machucados e quebrados. Vickir ficou de pé sobre eles, com um olhar frio e insensível. Ele então disse aos trigêmeos que eles iriam melhorar com o tratamento, mas deixou bem claro que não ia deixar eles saírem da sala e que teriam que conviver com o desconforto dos próprios corpos. No entanto, ele seria generoso e permitiria que um deles saísse. Os trigêmeos ficaram surpresos e aliviados ao ouvir isso, e perguntaram qual deles poderia sair. Vickir pegou uma faca e jogou na frente dos trigêmeos, dizendo que eles teriam que decidir sozinhos quem ia sair da sala. Ele então começou a sair, mas não antes de voltar e fazer uma provocação, dizendo que não podia esperar muito, então decidam logo. Pelo menos um de vocês deveria viver. Os trigêmeos olharam para a faca e depois um para o outro, percebendo que a sobrevivência era a única opção. Eles começaram a brigar, cada um tentando pegar a faca e levar a melhor. Os sons da luta ecoavam pela sala, e o Vickir escutava com satisfação lá fora. Ele havia conseguido fazer o tritão de Baskerville se dividir, colocando irmão contra irmão numa briga pela sobrevivência. No escritório do patriarca, o mordomo-chefe, John Barrymore, trouxe umas notícias preocupantes para o patriarca do clã Baskerville, Hugo Le Baskerville. O clã Morgue estava causando problemas nas minas de rubis, alegando que aquele território era deles. No entanto, o patriarca Hugo garantiu ao John que eles iriam resolver a situação assim que o clã Morgue entrasse em contato. Depois, John fez um relatório sobre a avaliação provisória da Fortaleza Juvenil e informou ao patriarca que o mestre Vickir tinha tirado a maior nota no exame escrito. A parte prática. A prova estava marcada para daqui a 5 dias, e os Cavaleiros Guardiões tinham deixado o lugar para se preparar. No entanto, o John hesitou antes de contar ao patriarca sobre um incidente recente na Fortaleza Juvenil. Ele avisou o patriarca que teve uma briga feia entre os jovens mestres na fortaleza. O patriarca Hugo ficou preocupado e perguntou quantos deles tinham morrido. O mordomo John disse ao Hugo que não houve vítimas, mas os dentes de um dos trigêmeos estavam completamente destruídos, assim como os do seu outro irmão. A mandíbula tinha sido quebrada, e o dedo indicador esquerdo do trigêmeo mais novo tinha sido amputado. Embora eles tivessem recuperado a saúde depois do tratamento, o dano psicológico parecia ser grande. O patriarca Hugo ficou surpreso e comentou que eles não teriam brigado entre si, já que eram tão próximos. Então, John revelou que havia uma certa tensão com outro jovem mestre, um garotinho de 8 anos chamado Mestre Vickir, que tinha ferido os 3 jovens mestres e também tinha as melhores notas na prova escrita. Depois que o patriarca Hugo expressou sua preocupação sobre o incidente na Fortaleza Juvenil, ele chamou o Vickir para seu escritório. Vickir chegou com um sorriso no rosto e o patriarca Hugo comentou como ele tinha crescido desde a última vez que se encontraram. O patriarca Hugo então trouxe à tona a questão de Vickir ter incapacitado os trigêmeos de 9 anos na sua turma de formandos. Vickir respondeu que os irmãos tinham recebido o tratamento médico adequado desde então. No entanto, o patriarca Hugo apontou que não estava falando sobre incapacidades físicas, mas sobre a incapacidade do coração. Ele explicou como o incidente havia destruído a relação entre os irmãos e perguntou ao Vickir se ele achava que o que fez estava errado. A isso, Vickir respondeu com uma pergunta própria, perguntando o que ele tinha feito de errado. O patriarca Hugo apontou que ele tinha transformado seus irmãos em um verdadeiro caos. Vickir, com um olhar confiante em seus olhos vermelhos, respondeu que ele era mais forte e como é que a pessoa mais forte poderia estar errada. O patriarca Hugo então revelou que os irmãos de Vickir o tinham perdoado, mas ele ainda não sentia nenhum pouco de culpa. Vickir parecia surpreso com essa notícia e perguntou: "Eles me perdoaram?" Vickir de repente se lembrou de uma memória antes de sua regressão. A filha mais nova de uma família que foi destruída pelo clã Baskerville veio visitar o Hugo. Ela tinha se tornado freira depois de muitos anos e perdoou o Hugo, mesmo ele sendo responsável pela ruína da sua família. Vickir repetiu a mesma frase que Hugo tinha dito para a freira, que o perdão é uma desculpa feita pelos fracos que não conseguem se vingar por falta de força.
Enquanto Vikir falava sobre a importância da força, Hugo mostrou que concordava acenando com a cabeça e os olhos brilhando de concordância. Ele então se virou para o mordomo-chefe, Barrymore, e pediu para ele deixar Vikir pegar qualquer lanche que quisesse da despensa, o suficiente para que ele carregasse sozinho. Vikir agradeceu pedindo chocolates. Enquanto Vikir estava saindo com o mordomo-chefe, Hugo o chamou de filho, incentivando-o a se sair bem na avaliação que estava por vir e não deixar os descendentes diretos vencerem. Vikir reconheceu o conselho, mas seu rosto estava cheio de ódio. Vikir e o mordomo-chefe seguiram em direção à despensa. O mordomo-chefe começou a informar a ele sobre o chocolate. Ele explicou que era o chocolate da mais alta qualidade que o clã Mork tinha conseguido com muito esforço, e que era apreciado pelos seus gourmets. No entanto, Vikir o interrompeu rapidamente e disse que não queria nada que fosse processado. O mordomo-chefe ficou surpreso com isso e pediu uma explicação. Vikir então pediu grãos de cacau, aqueles que tivessem um aroma forte. O mordomo-chefe ficou confuso, mas concordou e mandou trazer os grãos para Vikir. Enquanto Vikir colocava um dos grãos na sua boca, o chefe informou a ele que eram os grãos sangrentos, conhecidos pelo seu aroma rico, e que com apenas 1 grama ele poderia produzir 100 litros de chocolate. O mordomo-chefe observava enquanto Vikir comia o grão de cacau amargo e pensou consigo mesmo que Vikir devia realmente amar chocolate para comer algo tão amargo assim. E essa era uma boa maneira de conseguir mais chocolate, já que depois de processados, ele teria uma quantidade enorme de chocolate disponível. O mordomo-chefe perguntou a Vikir se ele queria que processassem os grãos e mandassem para o quarto dele, mas Vikir recusou e disse que os levaria como estavam. O mordomo-chefe ficou se perguntando se o Vikir tinha gostos estranhos. Vikir não estava interessado em comer o chocolate, mas tinha um plano para os grãos de cacau. Ele planejava usar os grãos no próximo exame prático em 5 dias. Mal sabiam eles que um evento catastrófico estava prestes a acontecer, algo que nunca tinha ocorrido antes na história do clã Baskerville. Neste mundo, a família Baskerville é conhecida como a família Berserker devido ao intenso treinamento e avaliação que seus filhos passam desde cedo. O treinamento começa quando as crianças conseguem dar os primeiros passos e elas já são submetidas a um teste rigoroso de resistência. Elas têm que correr morro acima e não podem deitar ou descansar de barriga para baixo, exceto em horários determinados. E como se isso não fosse suficiente, na hora de dormir, elas precisam dormir ao lado de um cadáver de monstro. Isso é para ajudar elas a se adaptarem a ambientes difíceis e se tornarem resilientes diante do perigo. Essas situações extremas são o que fazem a família Baskerville ser temida e respeitada em toda a região. Depois desse período de treinamento intenso, as crianças chegam aos 8 anos e o verdadeiro teste começa. Os jovens cães, como são chamados, precisam passar por uma avaliação mortal. Esse é o momento decisivo que rendeu à família Baskerville sua reputação notória. Agora, nos arredores do território, há uma montanha conhecida como Rouge Noir. Ela é cheia de monstros, e é aqui que os jovens cães se reúnem para passar pela avaliação deles. O instrutor da família Baskerville, o cão sombrio Pavlov Van Baskerville, ficou na frente dos jovens mestres e explicou as regras do teste. Eles precisavam sobreviver por 1 mês na área e caçar monstros grandes e fortes. Ele continuou explicando que os pontos por conseguir sobreviver eram 10 pontos, e se os jovens mestres sobrevivessem sem ficar incapacitados, eram 30 pontos. Se eles falhassem e ainda assim sobrevivessem, eram 50 pontos. Se derrotassem um monstro e sobrevivessem, eram 70 pontos. E se eles cumpriram todas as condições, receberiam 90 pontos. Pavlov também disse aos jovens mestres que se eles roubassem o distintivo que foi dado a eles de outra pessoa, receberiam pontos adicionais. No entanto, se morressem, receberiam 0 pontos. Ele enfatizou que não existiam 100 pontos e lembrou-lhes da lição do Sir Hugo de que um espadachim morre no momento em que se torna arrogante. O instrutor também alertou para não saírem da área designada. A montanha era uma área restrita cheia de coisas desconhecidas. Ele recomendou que os jovens mestres ficassem na parte onde os monstros já tinham sido dominados. Enquanto os jovens mestres esperavam o início da prova prática, alguns deles notaram o Vikir e começaram a falar sobre suas conquistas passadas. Apesar dos comentários, Vikir se manteve tranquilo e pensou na montanha Rouge Noir, que ele já tinha visitado antes. Enquanto isso, os trigêmeos perto do Vikir estavam visivelmente nervosos, suando de medo. O cão sombrio Pavlov falou com os jovens mestres, desejando boa sorte antes do sino tocar, sinalizando o início do exame. Assim que o sino tocou, todos os jovens mestres começaram a correr para diferentes partes da montanha, tentando ocupar áreas vantajosas. Um dos jovens mestres tinha um plano e pensou em ir para um lugar que tinha visto no exame do ano passado, esperando ganhar uma vantagem.
O jovem mestre atrás dele achou que também poderia não sobreviver sozinho e decidiu segui-lo, com a intenção de tirar algo dele. Enquanto isso, os trigêmeos estavam discutindo entre si, cada um querendo fazer as coisas do seu jeito e sair por cima. O cão sombra Pavlov observava enquanto a prova começava, sabendo que era importante manter as baixas ao mínimo. Embora matar não fosse proibido, era desencorajado, e qualquer competidor que matasse teria pontos descontados. Pavlov e os outros cães sombra estavam determinados a fazer o melhor para evitar qualquer morte desnecessária. Um dos cães das sombras, que estava encarregado de seguir Vikir, ficou surpreso ao vê-lo se dirigindo para uma área restrita. Ele se perguntou para onde Vikir estava indo e se ele era o gênio falado que se destacava desde a infância. O cão da sombra ficou intrigado e estava ansioso para ver as habilidades que Vikir iria mostrar. Vikir se aproximou de uma árvore grande e se perguntou se aquele era o lugar certo. Ele achou que o solo macio seria bom para armar um acampamento por um tempo. Vikir então considerou fazer uma pausa, o que deixou o cão da sombra que estava seguindo ele confuso. Enquanto outros participantes estavam ocupados se enfrentando por pontos ou encarando monstros, Vikir juntava madeira e praticava com um pedaço de pau. Mais tarde, ele dormiu tranquilamente embaixo da árvore. O cachorro sombra que estava observando Vikir ficou impaciente e começou a questionar suas ações. Ele se perguntou há quanto tempo Vikir não fazia uma pausa e percebeu que ele passava a maior parte do tempo cavando buracos, caçando comida ou coletando equipamentos. O cachorro sombra começou a duvidar dos rumores sobre o suposto gênio de Vikir, se perguntando se ele estava planejando se esconder em vez de participar ativamente do exame. Finalmente, o cachorro sombra decidiu ir embora e procurar algo interessante em outro lugar. Assim que o cachorro sombra saiu, o rosto do Vikir se iluminou com um sorriso. Ele estava feliz por finalmente poder relaxar e pensou consigo mesmo que acampar do lado de fora o lembrava dos velhos tempos. Vikir se lembrou de uma conversa com seu colega de grupo sobre como usar grãos de cacau para fazer o peixe cheirar menos a peixe. Ele jogou uns grãos sangrentos na fogueira e comentou que o cachorro sombra que atrapalhava finalmente tinha ido embora e que ele tinha terminado todas as suas preparações. Ele se perguntou se deveria começar sua caça agora. Alguns dias depois, Vikir entrou na área restrita e a reconheceu de seus tempos de exploração. Enquanto ele passeava, percebeu um cheiro de queimado e raízes de árvores chamuscadas. Ele sabia que o habitat do monstro que procurava estava por ali. De repente, avistou fezes queimadas e percebeu que tinha encontrado. Só havia um monstro por ali que produzia aquele tipo de cocô, um cão do inferno.